Ei, amigos, vocês estão bem? Cheguei com mais um vídeo de pintura e hoje eu vou trazer algumas pinturas fáceis para vocês fazerem em aquarela. E aí, os desenhos que eu escolhi num tema assim meio Halloween. Esse vídeo era para ter saído na última semana, mas eu fiquei com algumas complicações para poder subir ele e trouxe agora com mais calma, que é bem melhor, né? Então eu escolhi umas pinturas que remetessem ao tema, uma coisa um pouco mais dark, né? Só pra combinar que eu acho bem legal essa vibe mais dark mesmo. Então, a primeira pintura que eu escolhi foi uma pintura de paisagem, que eu acho que é uma das coisas mais fáceis e simples que qualquer um que for pintar com aquarela vai pintar alguma delas, sabe? E é uma coisa muito fácil, muito simples. E o que dá o efeito ainda é a parte da silhueta, né? Que o desenho principal, sem ser a pintura com aquarela, vai ser feito com preto, então vai ficar com esse efeito de algo que tá contra a luz, né? Eu escolhi uma coisa assim meio darkzinha, meio castelo e tal. Mas essa pintura é o seguinte, eu escolhi só o azul para fazer esse degradê, então vai do azul mais escuro pro azul mais claro, que basicamente é num ponto ali. Eu até coloquei um adesivozinho redondo para simular a lua. Ali vai ser onde sai a iluminação da lua, por isso que eu tô tirando um pouquinho da pintura ali, né? Passando um pouco de água. Mas dali eu começo a pintar com o tom mais escuro e conforme vai chegando pro fim da folha, eu vou clareando, ou seja, eu vou passando o pincel só molhado na água para dar esse degradê, para dar essa sensação de degradê. Também é possível, na parte do azul mais escuro, passar até um pouco de preto, mas eu não quis. Eu quis usar só o azul mesmo. Então ali em cima, na parte perto da lua, eu fui escurecendo bastante, ia chegando pro final, eu clareava, passava o pincel só com água. Ao redor do adesivo de lua, eu passava o pincel só com água também, para parecer que ele estava mais iluminado. Quando eu terminei essa parte, eu vim com a tinta preta. No caso aí, pode ser aquarela. Eu escolhi usar nanquim, que é mais escuro e não precisa de tantas camadas pra ficar bem compacta, né? A pintura, sem manchinhas. Eu não queria manchinhas. Se eu fizesse com a aquarela, eu ia ter que fazer umas 2 ou 3 camadas e não ia ficar tão pretinho quanto eu gostaria. E eu escolhi, como eu disse, uma ideia ali de castelo, assim. Botei um gatinho, né? Olhando pra cima no telhado, sempre tem alguma coisa. E fui pintando essa parte. E depois também eu resolvi adicionar alguns galhos, como se fossem galhos secos, né? Pra dar essa ideia de noite, de terror e tudo mais. É uma pintura, como eu disse, bem simples. Dá pra fazer de outras formas também. Aí eu tô fazendo na vibe mais dark, mas tem como fazer com degradê com cores, fazer um pôr do sol, colocar um animal, colocar a silhueta de uma pessoa. Enfim, é o tipo de pintura mais tranquila pra se fazer e se testar, pra entender como funciona, como é o funcionamento da aquarela, né? Como a tinta expande, como a mistura funciona, como se fazem os degradês, como usa a água para fazer a parte mais escura, a parte mais clara. Eu acho que esse tipo de pintura é um estudo bem bacana. Aí eu fui delimitando bem os galinhos, né? Fazendo bem pretinho para ficar com essa ideia de galinhos secos, né? Uma coisa assim, um jardim que não é cuidado, sei lá, de um vampiro, quem sabe de uma bruxa. Enfim, pra ficar no tema eu achei legal. Eu vou ser sincera que quando eu terminei ele, eu achei que tinha ficado muito simples, assim, muito, não sei, bobo, mas... Não, tipo, essa é a graça, tão simples e tão tranquilo de fazer, que fica muito legal no final da pintura.
Assim que secou a parte azul, eu retirei o adesivo que eu fiz ali pra não pintar a parte da lua, e com a tinta preta bem aguada mesmo, pra ficar um cinza bem clarinho, eu fiz o desenho ali da lua pra simular aquela parte cinza que são as crateras e tudo mais. E o resultado final ficou bem bonito, eu fiz bem grudadinho no... E o resultado final ficou bem bonito, eu gostei bastante. Eu acho que, tipo, com um pouco se fez um efeito bem legal de iluminação e de noite, enfim, bem bacana. Agora vamos para o meu segundo desenho. Eu tenho que admitir aqui que eu fiz 4 desenhos. Eu até mostrei no início, tinha um desenho de um cogumelo. Não gostei do desenho do cogumelo, porque acabei... o papel ondulou demais enquanto eu pintava, não ficou legal. Então eu tirei do vídeo. Ele apareceu no início, mas não vai aparecer a pintura. Depois eu faço um cogumelo à parte. Então eu escolhi essa pintura de um fantasminha, que é uma coisa muito fácil de se pintar, muito fácil de se ensinar. Comecei pelo fundo, fiz um fundo verde misturado com o preto, né? É um gris de paint que eu usei ali, que é um cinza bem escuro, quase preto. E fui passando bem aguado com o pincel mesmo, passando numas partes mais escuras ao redor. E depois com o pincel só com água, eu fiz alguns pingos em cima dessa parte mais escura, para ficar essa ideia de foto antiga, tipo como se fosse um fantasma sendo capturado, sabe, em fotografias antigas, como fica. E depois que seca, fica um efeito muito legal mesmo, assim, dá uma ideia ou de foto velha, mofada, ou de realmente algo que foi tirado de antigamente, enfim. E eu gosto muito de ficar vendo aquelas fotos antigas que as pessoas falam, olha, esse fantasma foi capturado nessa fotografia. E geralmente é tipo sobreposição de imagem que eles faziam antes, né? O Photoshop da época. Mas eu gosto, então eu quis fazer essa ideia, mas colocando o fantasminha do desenho cartunesco, que é o que, assim, o mais comum de aparecer, o que a gente tá acostumado a ver. E a parte de pintar o fantasma é muito fácil, porque é basicamente um tecido branco, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o preto, aguar bastante para fazer o cinza e ir passando camadas bem clarinhas mesmo, para delimitar essa parte das dobras, onde tem as dobras, onde o caimento tá fazendo sombra, e vai delimitando ali, que é bem igual o que eu fiz no rascunho mesmo. Eu fiz a marcação no rascunho e depois só fui delimitando com a aquarela, né? E aí, conforme eu fui achando bom, assim, fui escurecendo mais onde eu queria. Como eu queria mostrar uma coisa fantasmagórica, eu não queria um fantasma totalmente branquinho, então eu fiz a parte de baixo um pouco mais escura, mais acinzentada mesmo, pra dar essa ideia de lençol velho, entendeu? Então, onde tem as sombras, onde tem as dobras, eu escureci mais. Depois, conforme vai secando, eu vou escurecendo mais. E como eu disse, olha o efeito que deu ao redor, desse enraizado que dá, né, da tinta expandindo na água. Ficou uma coisa muito legal. Realmente parece que é uma foto velha com mofo, sei lá. Eu achei que deu um efeito bem legal. Aí eu contornei com o pincel fininho, né, com um cinza clarinho também, a parte de cima para não ficar uma coisa flutuando no nada. E a parte dos olhos eu fiz com preto puro, só pintei aquela parte que já estava desenhada, os olhos da boquinha mesmo. Como eu disse, pinturas simples, né, então não tem muito o que eu ficar explicando aqui. Eu acho que tecido também é uma pintura agradável de se fazer. Vou ser sincera que às vezes eu me perco no tanto de dobras e em conseguir dar o efeito de tecido dobrado, daquela coisa ali do tecido, né? Mas nesse aí eu gosto bastante. Acho que em fantasmas, em algo dobrado assim, né? Mais juntinho, você consegue dar o efeito melhor do que tentar pintar um tecido assim esticado e fazer o efeito ali. É uma dificuldade minha, mas eu vou me superando. E aí a finalização não ficou muito longe do processo de pintura, né? Não ficou tão diferente. Como última,
fechando com chave de ouro. Escolhi uma mariposa, eu acho que remete ao tema também, né? Eu gosto muito de mariposas, eu até tenho uma ou duas tatuadas, não me lembro. E escolhi uma tinta que chama Amarelo Nápoles, da White Nights. Inclusive, essa pintura eu fiz com as tintas da White Nights do estojo que eu tenho. Eu escolhi ela porque ela tem esse tom de bege que parece um amarelo envelhecido, que dá muito a ideia de papel velho, né? De pergaminho, assim. E eu gosto de combinar isso com a mariposa, porque tem aquele negócio de pessoas que colecionam insetos, né? Mariposas, borboletas e tudo mais. Então, eu acho que remeteu, assim, a uma coisa... Um desenho num catálogo antigo de insetos também, né? Então, eu quis combinar, porque a mariposa em si... Eu escolhi ser um pouco fundo, né? A mariposa em si, ela vai ser um bege bem clarinho, né? Quase branco. E o destaque dela mesmo são essas manchas de preto que ela tem nas bordas e no meio, que ela tem uma manchinha que é tipo um caracol ali, uma espiral, na verdade, né? Então, não tem nada de difícil no desenho dela, é só preencher mesmo. O que dá o efeito é preencher as partes pretas. E depois ali na parte do corpo, né, que é só um pedacinho que aparece, um triângulo que aparece, que é um animal que tem pelinhos, eu diria assim. Eu não entendo muito de insetos, mas ela tem esses pelinhos. Então, naquela parte ali, eu vou usar a mesma cor, que é o amarelo Nápoles, só que mais escuro, mais concentrado. Ele fica quase um marronzinho, inclusive. E nas anteninhas, eu usei o amarelo Nápoles misturado com terra queimada, pra ficar mais marronzinho mesmo. E dar todo esse efeito. Depois, com essa mistura do amarelo Nápoles com o marronzinho, eu aguei bastante e fui passando na asinha, né? Fui passando na asa pra dar uma escurecida e pra dar profundidade, né? As asas de baixo vão ser um pouquinho mais escuras. E também usei ele mais concentradinho pra fazer as linhas, que são aqueles nervinhos que tem na asa da mariposa. Enfim, eu usei basicamente 3 cores nela e todo o destaque pra beleza desse desenho foi o preto, né? Preenchido, preto sólido. Eu usei a tinta preta mesmo, pouco diluída, usei quase nada de água, usei bastante tinta, né? Eu não quis usar o nanquim porque ia ficar uma cor assim não tão natural, né? Como é um animal, eu queria botar uma cor mais natural. Então eu escolhi o preto que eu tenho do estojinho mesmo e ficou bem bonitinho. E foi isso, muito obrigada por terem assistido. Se gostaram, comentem aqui se acharam fácil ou não. Se vocês já tentaram fazer pinturas do tipo também, se vocês gostam desse tema mais terror. Enfim, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais e fiquem aqui para os próximos vídeos. Beijão!